Olá, amigos. Estamos novamente em Varsóvia, onde damos sequência à nossa série de caminhadas aqui pelo que um dia foi o chamado Gueto de Varsóvia. Estamos hoje na Avenida João Paulo II, que estava praticamente no centro do gueto quando ele tinha sua maior composição, tanto o gueto pequeno, o gueto grande, o gueto velho ou o gueto novo. Portanto, é de certa forma um exercício de imaginação histórica caminhar por aqui. Esses edifícios modernos que nós vimos agora há pouco, o tráfego intenso e o comércio vibrante da cidade contrastam com o passado sombrio que essas ruas carregam. Entre 1940 e 1943, como já falamos em outros vídeos, essa região foi parte do então chamado Gueto de Varsóvia, o maior enclave de confinamento judeu criado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui, onde hoje se erguem essas estruturas de vidro e concreto, havia muros de 3 metros de altura, arame farpado e uma realidade de fome, resistência e morte bem diferente do que podemos hoje observar. Dentro do gueto, a realidade era desumana. Famílias inteiras eram amontoadas em quartos úmidos com até 9 pessoas por cômodo, enquanto as rações alimentares para judeus não passavam de 184 calorias diárias, uma fração do que era destinado a poloneses ou alemães. Doenças como tifo e desnutrição matavam milhares mensalmente. Aqui perto, e nas ruas paralelas à Avenida João Paulo II, próximo para o mercado de Hala Mirovska, onde estamos a caminho, corpos eram recolhidos por carroças, enquanto crianças disputavam migalhas nas calçadas. Apesar da opressão, a vida cultural persistia. No gueto organizavam-se concertos clandestinos, escolas improvisadas e até uma imprensa subterrânea em Yiddish, polonês e hebraico. O historiador Emanuel Higel Blum liderou o grupo Oineg Shabbos, que documentou meticulosamente o cotidiano do gueto em mais de 50.000 páginas escondidas em latas de leite. Um arquivo que foi recuperado após a guerra. Aqui na Avenida João Paulo II, esta avenida larga e repleta de edifícios comerciais como agora há pouco vimos, outrora era atravessada pelo muro do gueto. Ao caminhar por aqui, é possível encontrar ainda marcas discretas da história, como o mercado que vemos ali ao lado direito, placas comemorativas, como muitas que já vimos em outros vídeos, que indica o limite do gueto, ou até mesmo buracos de balas que são preservados em estruturas que são cicatrizes da revolta de 1944. Nas proximidades, a rua Zamenhof, nomeada em homenagem ao criador do idioma Esperanto, Ludwig Zamenhof, um judeu nascido na Polônia, abriga o Monumento aos Heróis do Gueto, inaugurado em 1948. Antes da guerra, amigos, este edifício que estamos vendo, chamado de Hala Mirovska, era composta por 2 grandes estruturas geminadas e era conhecido como o Estômago de Varsóvia, um mercado que abastecia a cidade com alimentos frescos e produtos variados. Suas arcadas de ferro e vidro, construídas em 1899 e 1902, eram um símbolo de prosperidade e diversidade. Com a invasão nazista, em 1939, o local ganhou um novo significado. Os alemães ergueram o muro do gueto ao lado e transformou isso em testemunhas silenciosas do isolamento forçado a mais de 500 mil de judeus. Bom, amigos, após a destruição do gueto em 1943, a área foi arrasada. Tudo aqui, por onde estamos passando, de certa forma, foi destruído. Os nazistas, após esmagarem a revolta do gueto,
reduziram o local a escombros, deixando menos de 1% das construções originais. Nós teremos um vídeo exclusivo, principalmente falando sobre a revolta do gueto, mais adiante. No pós-guerra, a reconstrução socialista apagou traços do tecido urbano anterior, substituindo ruas estreitas por avenidas amplas e blocos de apartamentos funcionalistas, e por essa razão, muito do que existia no gueto, além de ter sido destruído pela guerra, também foi apagado pelo regime subsequente. A ala Mirovska, por exemplo, foi reconstruída em 1962, mantendo a sua função comercial, mas seu entorno ganhou novos significados. O Museu Polin da História dos Judeus Poloneses, que também veremos em outro vídeo, foi inaugurado em 2013 e ergueu-se como um contraponto à ausência física do gueto. O seu design moderno abriga exposições que narram 1000 anos de presença judaica na Polônia, incluindo uma recriação do teto da sinagoga de Gwoździec, destruída durante a guerra. Bem, amigos, descrever o gueto de Varsóvia é uma tarefa muito difícil e praticamente impossível nos dias de hoje. E é, de certa forma, confrontar um paradoxo. Como falar de um lugar que não existe mais, mas cuja memória persiste em cada pedra renomeada ou praça redesenhada. A Avenida João Paulo II e também a Hala Mirovska, esse mercado que nós acabamos de comentar, encapsulam essa dualidade. Seus edifícios modernos são um palimpsesto, camadas de história sobrepostas, onde o presente dialoga com o passado. É percorrendo essas ruas que se torna possível, de alguma forma, imaginar até o som dos passos apressados de judeus carregando estrelas amarelas em seus braços, o cheiro de pão queimado nas cozinhas comunitárias ou o eco de tiros durante a revolta. Apesar da desconfiguração urbana, a memória resiste em placas quase invisíveis, em nomes de ruas que homenageiam heróis e no silêncio que ainda paira sobre o asfalto onde um dia houve um muro. Há uma rua em Varsóvia, a Rua Mila. Arranquem seus corações do peito e coloquem pedras em seu lugar, escreveu o poeta Itzhak Katzenelson, sobrevivente do gueto. Hoje, as pedras dessa rua e de toda a Avenida João Paulo II, por onde aqui estamos a passar, são testemunhas mudas de uma história que insiste em não ser esquecida. Eu espero que vocês tenham apreciado essa caminhada e que possamos nos encontrar numa próxima caminhada aqui ainda no gueto de Varsóvia, no que um dia foi o gueto de Varsóvia, e claro, lembrar para jamais esquecer e para que isso nunca volte a acontecer. Jamais. Muito obrigado a todos e um grande abraço.